Graça e paz da parte de Deus nessa manhã para você, para a sua vida. Que este dia seja um dia de muitas conquistas no Senhor e possamos sentir as suas mãos sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos planos e projetos. E no final do dia possamos voltar para casa na certeza que Deus esteve ao nosso lado e conduziu a nossa vida. Quero deixar nessa manhã com você aqui um verso para ficar no teu coração nessa manhã, o livro de Salmo, capítulo 68, o verso 4, que diz o seguinte: Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exultai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Salmo capítulo 68, verso 4. Nessa manhã, nossa ação é salmodiar o nome do Senhor. Nós cantamos e louvamos o nome dele. Reconhecemos que ele é bom em todo o tempo para conosco e a nossa família. E o dia de hoje será um dia de vitória, porque nós temos o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o nosso Deus, que vai estar conosco no decorrer de todo esse dia. Nós temos estudado um capítulo da Palavra de Deus, é o propósito aqui do nosso canal. Queremos estudar a Bíblia toda e a cada manhã um capítulo será analisado aqui à luz da Palavra do Senhor. Quero nessa manhã convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Números, capítulo 15, o verso 1 e o verso 2. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações que eu vos dei de dar. O período de tempo que nós encontramos entre o capítulo 14 e o capítulo 15, nós não conseguimos mensurar. Mas nós podemos ter certeza de uma coisa: Deus, embora reconhecesse que o seu povo tivesse falhado em não confiar nele, nem nos seus líderes, nem nas suas ações que anteriormente tinham acontecido desde a saída do Egito até agora a entrada de Canaã, mas mesmo assim Deus mantinha a sua palavra de fidelidade, que os seus filhos tomariam posse da terra de Canaã. É claro que Deus não estava falando mais para aquela geração, ele estava agora se referindo aos filhos daquela geração. Aquela geração pagaria o preço pela sua descrença, por não ter confiado em Deus, por não ter cumprido o que Deus propôs para que eles pudessem fazer. Agora, eles teriam que arcar com as consequências das suas próprias escolhas. Portanto, as leis que nós encontramos aqui no capítulo 15, no verso 2, essas leis seriam agora para aqueles que entrariam na terra de Canaã. Claramente, Deus não estava dando aquelas leis para aqueles que estavam perambulando pelo deserto, mas essas leis seriam dadas para aqueles que entrariam na terra de Canaã e viveriam ali por todo sempre. Nós podemos saber que o ato de Deus em manter a sua promessa para os seus filhos era um ato de misericórdia. Deus poderia perfeitamente impedir que aquele povo entrasse na terra prometida, mas Deus estava reafirmando a sua aliança com os seus patriarcas do passado, Abraão e Isaac. E Deus estava dizendo: vocês, a despeito dos erros, das falhas que cometeram, vocês, os seus filhos, terão a oportunidade de entrar na terra que mana leite e mel. Números capítulo 15, o verso 3, a última parte, nos diz que esta oferta deveria ser um aroma agradável ao Senhor. Aroma agradável ao Senhor é a vida de todo cristão. Nós não podemos nos esquecer que Deus estava preparando um povo para que pudesse ser um aroma agradável ao Senhor entre os outros povos que não eram. Embora Deus amasse a todos, mas os outros povos não conheciam pessoalmente a Deus como a nação de Israel conhecia. Por isso que Deus estava entregando nas suas mãos as suas leis, os seus ensinamentos. Deus queria que aquele povo, que era o seu povo, a nação de Israel, pudesse moldar os outros povos que estavam ao seu redor. Não absolver a cultura do século presente daqueles dias, mas Deus queria que a cultura israelita, que os ensinamentos que os israelitas recebiam das mãos de Deus pudesse influenciar os outros povos que estavam ao seu redor. Deus queria que o seu povo fosse um aroma agradável no meio das outras nações. É o que Deus espera nos dias em que nós nos encontramos.
Deus espera que todo cristão seja um aroma agradável a Deus, que a nossa vida possa perfumar a vida das outras pessoas que ainda não possuem o aroma do céu, que não possuem o sabor celestial. Eu e você, nós somos chamados para que nós possamos perfumar a vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. O capítulo 15 do livro de Números, o verso 20, ensina que tudo aquilo que fosse a primícia da terra deveria ser dedicado para Deus, uma oferta agradável ao Senhor. Nos ensina e ensinava a nação de Israel que tudo que nós recebemos provém das mãos do Criador. Quando nós devolvemos para Deus o que pertence a Deus, é uma demonstração da parte do adorador que ele reconhece que tudo que temos, tudo que recebemos e o que nós somos provém das mãos do nosso Deus. É por isso que nós não medimos esforços para avançarmos o reino de Deus nessa terra, porque nós sabemos que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós sabemos que a cada dia o Senhor nos dá um tempo para que nós possamos nos manter, mas de fato nós somos do Senhor e nós precisamos avançar o reino de Deus, os dons, os talentos que o Senhor nos concede para que o seu reino possa ser avançado aqui nessa terra. O capítulo 15, o verso 23 diz o seguinte: Sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde os dias em que o Senhor ordenou, e daí em diante, nas vossas gerações. Eu quero apenas fazer uma ressalva ao nome de Moisés, porque o nome Moisés, nesse texto, nessa parte da Bíblia, foi inserida pelos tradutores, acreditando que ficaria mais fácil para que aqueles que fossem ler a Bíblia pudessem entender o seu conteúdo. Mas se nós pegarmos a Bíblia e nesse versículo tirarmos o nome de Moisés, nós veremos que ficará muito mais fácil para nós entendermos o conteúdo dessa parte da Bíblia. Tudo o que foi dado foi diretamente produzido pelas mãos do Senhor. Ele queria que a nação de Israel restritamente vivesse uma vida de obediência aos seus ensinamentos. Vivendo dessa forma, eles estariam dando provas claras de que eles pertenciam a Deus, que Deus era o Pai soberano sobre as suas vidas e que Ele reinava sobre o coração de cada um daqueles israelitas. Por isso que, quando nós olhamos nos versos a seguir, nós vemos Deus permitir e autorizar que aquele que no sábado fosse apanhar lenha, ele deveria ser apedrejado. Aparentemente é uma declaração muito dura, mas nós podemos perceber que quando Deus estava designando que uma pessoa fosse apedrejada pelo fato de estar apanhando lenha ao sábado, essa pessoa estava afrontando ao Senhor. Ela estava menosprezando o que Deus estava pedindo para que ela pudesse fazer. Ela estava se tornando uma ovelha rebelde, levando outros a cometer os mesmos erros e afrontar ao Senhor. E Deus não poderia suportar diante da sua infinita misericórdia, mas Ele esperava que os seus filhos pudessem lhe voltar com atos de gratidão, reconhecendo que Deus é soberano e vivendo uma vida de fidelidade ao Senhor. O capítulo 15 do livro de Números, o verso 37, 38, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. Era um tipo de cordão que Deus queria que a nação de Israel colocasse nas suas vestimentas, para que eles não pudessem se esquecer de que os mandamentos de Deus deveriam ser obedecidos. É claro que Deus queria que eles reconhecessem primeiramente a bondade de Deus. Os atos de Deus, olhando para o passado, deveria levar um coração a reconhecer e a viver uma vida de gratidão. E em resposta a essa gratidão, a esse Deus soberano que os protegeu, os amparou, eles deveriam se voltar para Deus com atos de fidelidade. Todo israelita deveria ter esse bordão ou essa corda na sua vestimenta, um cordão azul, como lembrança de viver uma vida de obediência a Deus. Da mesma forma, os sacerdotes levavam na sua vestimenta um cordão azul também. E eles deveriam, embora trabalhassem para Deus, eles jamais deveriam se esquecer que Deus esperava que eles vivessem uma vida de fidelidade. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus, fidelidade é uma característica do Eterno.
Ele é fiel nas suas alianças com o seu povo, mas Ele também não espera que os seus filhos respondam de uma forma inferior. Ele espera que todos os seus filhos vivam uma vida de fidelidade a Deus, embora a sua misericórdia alcança 1000 gerações, mas Ele não inocenta o culpado. Deus age com justiça. Por isso que eu e você, nessa manhã, ao sairmos para as nossas atividades, nós não podemos nos esquecer de viver esse nível de santidade que Deus espera que cada um de nós possamos viver. Deus estava preparando uma nação para que pudesse testemunhar das suas verdades. Deus queria que a nação de Israel vivesse os seus propósitos, os seus princípios. Vivendo os ensinamentos de Deus, a nação de Israel teria a bênção de Deus para resistir aos outros povos que estavam ao seu redor. Seria uma nação abençoada e as verdades deixadas e ensinadas por Deus para aquela nação, eles iriam influenciar outros povos que não conhecessem a Jesus Cristo. Deus ama todo o planeta Terra. Deus queria que todo o planeta reconhecesse que Ele é soberano, mas somente aqueles que vivem a verdade do Senhor terão força nas mãos para influenciar aquelas vidas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Nós somos chamados. A única maneira de vivermos uma vida santificada no Senhor é viver uma vida de obediência. O que santificava aqueles homens, embora colocasse um cordão na sua vestimenta, não era o cordão que santificava, mas o que de fato santificava era viver uma vida de dependência a Deus, se colocando nas mãos de Deus a cada dia e vivendo uma vida de obediência aos ensinamentos do Senhor. Meu amigo, ao concluirmos nessa manhã o capítulo 15 do livro de Números, nós somos chamados a viver o mesmo ideal de Deus. Nós somos chamados a viver uma vida de obediência e santidade ao Senhor. Não é um cordão ou algum objeto que nós levamos na nossa vestimenta que vai nos santificar, mas é uma vida submissa à vontade de Deus. É nos colocarmos nas mãos de Deus a cada dia, vivendo uma vida de dependência do Senhor. Em contato com Ele, Ele, de fato, irá santificar a cada um de nós. Por isso que nessa manhã eu convido você para que nós possamos juntos clamar por Ele, nos colocando nas suas mãos e permitindo que a bênção do Eterno recaia sobre a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Queremos a cada dia viver uma vida de santidade ao Senhor. Por favor, nos toma nas Tuas mãos, nos abençoe e nos transformas. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.